Salve pessoal do Física tudo certo? Estamos começando aqui com mais uma Sleep Class sobre eletricidade e hoje a gente vai ver os processos de eletrização, que é quando a gente gera carga elétrica. Se você estiver gostando desse tipo de vídeo mais explicadinho, mais calmo, tudo para você dormir e aprender física para o Enem, já deixa o like, coloca aqui nos comentários quais temas vocês querem aqui nesse tipo de vídeo e também, se quiser, se inscreva no canal para ir acompanhando essa série de vídeos e outros mais tantos vídeos que eu produzo aqui nesse canal. Então, vamos lá. Na aula passada, eu falei para vocês, né, sobre a carga elétrica, como se calcula a carga elétrica, que a quantidade de carga é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e esse número de partículas em excesso é gerado nos processos de eletrização. E esse número pode ser número de elétrons em excesso ou de prótons. Se for número de elétrons, a carga elétrica do corpo vai ser negativa, e se for número de prótons, a carga elétrica do corpo vai ser positiva. E sempre são os elétrons que saem de um corpo e passam para o outro. E por quê? Porque eles estão na extremidade do átomo, na eletrosfera. Beleza. Os processos de eletrização são o atrito, o contato e a indução. Então, vamos falar de cada um deles aqui. O atrito é quando eu pego dois materiais. Então, por exemplo, tem viralizado aí na internet o pessoal pegando um pedaço de lã e atritando com o cabelo, né? Aqui eu vou colocar algodão e aí quando eles fazem isso, eles conseguem fazer uma faísquinha e acender o fogão. Da onde que veio essa faísquinha? É de um processo de eletrização, né? Então, quando eu atrito algodão com, por exemplo, um recipiente de vidro, pode ser aí um pote, né, de vidro, a gente vai ter os elétrons fluindo de um para o outro. E como que eu sei se sai do algodão ou se sai do vidro? A gente tem que seguir na eletrização por atrito uma coisa que a gente chama de série triboelétrica. E o que essa série fala para a gente? Ela mostra que quem está mais acima na série vai ficar positivo e quem está mais abaixo fica negativo. Nesse caso, o vidro ele fica mais positivo. O que significa isso? Que ele está fornecendo os elétrons, ele está perdendo os elétrons para os outros materiais, nesse caso o algodão. Então, no final do atrito, né, aqui é o processo antes do atrito, e aí eles estão neutros, e depois do atrito a gente vai ter o pano de algodão ficando negativo, porque ele recebeu mais elétrons, e esse pote de vidro aí ele vai ficar positivo, porque perdeu elétrons. Então, isso aqui é depois da eletrização. A quantidade que vai de um para o outro depende de quanto atrito a gente vai fazer. E normalmente os materiais usados são isolantes para que a carga elétrica ali permaneça estática e ela não se distribua, porque um corpo condutor, a carga elétrica vai se distribuir por todo ele. E quando o corpo é isolante, a carga elétrica ela fica estática e aí dá para utilizar esse fenômeno em alguma coisa. Um experimento que é bem legal fazer é pegar uma bexiga, que é de látex, né, de borracha, e atritar no cabelo e aproximar de um filetinho de água. Vocês vão ver que a água também ela sofre o desvio por processos de atração e repulsão elétrica. O segundo tipo de eletrização é por contato. Então eu tenho um corpo já carregado com uma certa quantidade de carga. E eu posso aproximar ele de um corpo, por exemplo, neutro, que não tenha carga nenhuma. Então a carga desse corpo B aqui é zero e a carga desse corpo A é uma quantidade de carga que a gente pode chamar de Q. E aí eu pego o positivo e junto com esse corpo, quando eu coloco os dois em contato, que vai acontecer nesse processo? Vai depender de vários fatores, mas se esses corpos forem de materiais idênticos e de mesmo tamanho, eles vão ter uma distribuição de carga. Por quê? Porque eles vão dividir essa carga positiva aqui, ela vai querer puxar os elétrons para cá. E essa carga que era nula, né, que era neutra, ela vai fornecer elétrons para a carga positiva. Então, o movimento que os elétrons vão fazer vai ser daqui para cá. E aí, no final do processo, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que o, o, os dois corpos vão dividir as cargas, se eles forem idênticos,
E aí, no final do processo, eu vou ter esse corpo aqui ainda positivo e esse aqui também positivo. E agora eu vou ter esse aqui com Q sobre 2 e esse aqui com Q sobre 2. Né? Então, o que a gente faz nesse processo? Se os corpos forem idênticos, a gente vai somar a quantidade de cargas e dividir pelo número de corpos que eu pus em contato. Aí eu fiz com carga neutra. Se ele tivesse uma carga menos Q, por exemplo, somando Q com menos Q, daria zero. Então os dois se neutralizariam, né? Eles ficariam neutros. Então o contato é eu colocar um corpo já carregado em contato com outro, e aí agora eu tenho dois corpos carregados com uma quantidade de carga menor, mas os dois estão positivos, tá? E a indução seria eu pegar um corpo carregado e aproximar de um corpo que não esteja carregado, que esteja neutro. Só que esse corpo neutro, eu vou colocar ele em contato com alguma coisa que possa fugir os elétrons. Então, por exemplo, uma das coisas que absorve elétrons e fornece elétrons na quantidade que eu quero é a Terra. Né? Então, por isso que a gente chama que esse corpo aqui está aterrado. E aí, quando eu aproximo um corpo positivo, os elétrons vão querer se aproximar dele. E aí, então, os elétrons vão fazer um caminho que é subir aqui no corpo. Se neste momento eu pegar e cortar esse fio, ainda aproximando, eu rompo esse fio aqui ainda com essa carga positiva perto dela, os elétrons eles não vão ter mais como voltar para a Terra. E aí o que acontece? Se eu pegar esse corpo aqui, que eu aproximei, que a gente chama de corpo teste, e aí eu afastar ele agora, essa esfera aqui, agora ela vai permanecer negativa, porque os elétrons que subiram para ela não vão poder voltar para a Terra. Né? Então, isso aí a gente chama de eletrização por indução. Por quê? Porque eu estou aproximando um corpo carregado, não estou colocando em contato, não estou fazendo atrito, mas eu consigo carregar outro. E aqui, né, ó, os sinais são sempre sinais contrários. Né? Ó, o corpo tá os dois neutros, eu faço o atrito, um fica positivo, outro negativo. E na indução também, eu aproximo um corpo positivo, consigo induzir uma carga negativa. E no contato, os sinais, né, que eu vou ter no final como resultado vão ser iguais do corpo que tiver maior carga. Né? Então, no caso aqui, a carga elétrica Q é a maior, então eu vou ter sinal positivo nas duas cargas. Esses aí são os processos de eletrização. E aonde que a gente usa esses processos? A gente pode querer saber se um corpo está carregado. E aí a gente usa um aparelho que a gente chama de eletroscópio. Como que é feito o eletroscópio? Ele tem um material condutor e aqui ele tem duas folhas, né, de material condutor e ele fica dentro de um recipiente fechado. Normalmente a gente põe esse o eletroscópio num Erlenmeyer, né, que a gente chama, que é aquele corpo redondo assim, ó. E aqui a gente põe uma rolha, né, para evitar que tenha trocas com o ar, tá? E aí eu posso aproximar um corpo, por exemplo, negativo. E aí o eletroscópio, por indução, o que os elétrons vão fazer? Os elétrons vão fugir desse cara aqui, desse corpo negativo, fazendo com que essa ponta fique positiva e aqui, ó, para onde fugiu, as perninhas do eletroscópio vão ter carga negativa, que é os elétrons que fugiram. E aí, negativo com negativo, as perninhas do eletroscópio vão abrir, mostrando que esse material que eu estou aproximando aqui possui carga. Então, é um jeito de ver se um corpo está carregado ou não, é o eletroscópio. Né? E eu posso, né, colocar em contato. Se eu colocar em contato o eletroscópio, ele vai ficar carregado. E aí, quando eu afasto esse corpo aqui, essa situação das perninhas estarem abertas, elas vai se manter. Tá? Por quê? Porque agora o eletroscópio possui carga, já que eu encostei. Então, se eu não quero desestabilizar meu eletroscópio, eu não posso encostar. Né? Eu tenho que fazer um processo aí que seja de indução. Beleza? Então, esses aí são os três processos de eletrização, né? O processo de atrito, contato e indução.
E agora a gente vai fazer alguns exercícios, né, sobre esses três processos que eu separei aqui para vocês. E os exercícios, né, são na maioria são teóricos, né, não envolve conta, mas eu vou fazer aqui um de conta que eu separei para vocês, que é o seguinte: eu tenho três esferas, então eu tenho a esfera a esfera B e a esfera C. Então aqui é o nosso exemplo 1. Beleza. E essas três esferas, elas estão inicialmente carregadas, e a carga que está carregada, a esfera A, são 12 microcoulombs. A esfera B e C, elas estão neutras, ou seja, a carga de B é zero e a carga de C é nula também. A primeira conclusão que a gente pode tirar desse exercício é que não vai ter carga negativa. Por quê? Porque a carga, o único corpo carregado já está positivo. Então não tem como gerar excesso de elétrons. Porque agora o corpo que está positivo vai querer tentar ficar neutro. E os que estão neutros, como eles vão fornecer elétrons, eles também vão ficar positivos. Então a carga total dos corpos vai ser positiva. E aí ele vai fazer a sequência de contatos. Então a letra A fala assim: qual vai ser a carga se eu colocar as três esferas em contato? Então na letra A eu vou pegar a A, a B e a C e vou colocar essas três esferas em contato. O que vai acontecer? A esfera A, como está carregada positivamente, com 12 microcoulombs, vai fornecer elétrons, né? Aliás, vai pegar elétrons do corpo B. E aí o corpo B vai ficar positivo, que vai pegar do C. Então eles vão se distribuir os elétrons nos três corpos. Como as esferas são condutoras e idênticas, eles vão distribuir de maneira igual. Então a carga final vai ser a soma das três cargas. Então QA mais QB mais QC, dividido por 3, que é o número de cargas que a gente está colocando em contato. Então vai dar 12 microcoulombs dividido por 3. Cada uma das esferas, ao final do contato, vai ficar com 4 microcoulombs. Né? Então essa aqui vai ser a carga final. Então depois desse contato aqui, o QA' vai ser igual ao QB', que vai ser igual ao QC', que vai dar 4 microcoulombs. Ah, Arthur, o que significa esse micro? O micro, pessoal, é um prefixo e ele significa 10 a menos 6. Tá? É um expoente da base 10 que a gente apelidou ele de micro. Tá? Então, o micro ele substitui o número, ou seja, esse número que está dando aí no exemplo 1, na letra A, seria o 4, né, acompanhado de 5 zeros e aí 0, esse 4. Então ficaria assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí o 4 coulombs. Esse número aí, a gente pode representar ele através dessa notação aqui, 4 microcoulombs, ou também através da notação científica, que é 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, tanto faz. E da onde que vem esse 6? É o número de casas que eu tenho que pular até chegar aqui no 4. E aí, como eu aumento o número, cada vez que eu pulo uma casa ele vai ficando maior, o número de casas que eu pulo para ele ficar maior, eu vou diminuindo do expoente de base 10, tá? Se você ficar com dúvida em notação científica, no meu canal tem uma aula só de notação científica que você pode procurar lá para aprender, mas não é necessário porque as contas que a gente vai fazer com notação vão ser daqui a algumas aulas quando eu falar da lei de Coulomb, né, de força elétrica. Beleza. A letra B, ele está falando assim, ó. A é colocado em contato com B e em seguida A é colocado separadamente em contato com C. Então, partindo dessas cargas iniciais, eu vou fazer primeiro contato. O primeiro contato é A com B. E aí, desse contato, então, o que vai sobrar? Esse contato AB vai ser a carga que o A tinha mais a carga que o B tem, dividido por número de esferas em contato. Então vai ficar 12 mais 0 dividido por 2. Isso aí vai dar 6 microcoulombs, né? 12 mais 0, 12, dividido por 2, 6.
Beleza. E aí agora eu vou ter esse contato aqui, ó, vai ser a carga do A e do B. Então o segundo contato agora é do corpo A com o C. Só que o A não tem mais 12. Agora o corpo A ele vai ter essa quantidade de carga. Então ele vai ter 6. Então quando eu ponho o A com o C, ele vai ficar a quantidade que o AB ficou mais a quantidade que o C tem dividido pelo número de esferas que eu vou colocar em contato, que são 2. E aí a carga nova que o A tem é 6 microcoulombs, a carga do C é 0 dividido por 2. E 6 microcoulombs dividido por 2 vai dar 3 microcoulombs de carga. E aí no final cada esfera vai ficar com quanto? Com quanto? A esfera A vai ficar com 3 microcoulombs. A esfera B, que só encostou no A, vai ficar com a quantidade do primeiro contato, que é 6 microcoulombs. E a esfera C, que encostou no A depois que ele encostou no B, também vai ficar com 3 microcoulombs, porque ela está com essa quantidade de carga que teve do contato entre o A com o C. Beleza? Então, ó, vocês viram que exercício de contato é muito simples. Se as esferas forem condutoras e idênticas, elas vão ter a quantidade de carga somada dividido pelo número de cargas que foram colocadas em contato. Beleza. Aí, um exemplo de indução. Então, vou colocar aqui exemplo 2. Vai ser o seguinte, vamos pegar aqui um que eu separei para vocês. Ó. O exemplo de indução é o seguinte. A figura que representa um eletroscópio com folhas e ele pode indicar a presença de carga e o sinal delas. Então, no caso aqui, o eletroscópio está carregado positivamente. Então, o eletroscópio está assim, ó. A esfera aqui está com cargas positivas, e aí tem o fiozinho, e as perninhas, né, que são as hastes, também estão positivas, né? Ela está toda positiva. E isso aí está num recipiente fechado. Beleza. Aí está perguntando assim: aproximando um bastão carregado, observa-se que as folhas se fecham. É correto afirmar que. Então, ó, eu estou aproximando aqui um bastão. Esse bastão está carregado. E aí eu quero saber por que as pernas se fecham. Bom, qual é a única chance das pernas se fecharem, né? A única chance é as hastes aqui ficarem neutras. As folhas só vão se fechar se elas não tiverem cargas iguais, então elas vão se aproximar, elas vão estar neutras. E para elas ficarem neutras, se aqui está positivo, elas têm que receber o quê? Mais carga negativa, que daí vai se equilibrar e elas vão ficar neutras. Para receber carga negativa, quer dizer que aqui em cima, por indução, está se repelindo as cargas negativas aqui para baixo. E para repelir negativo, eu vou ter que aproximar o quê? Um bastão negativo. E aí eles vão jogar os elétrons que estão aqui em cima para baixo, fazendo as folhinhas se aproximarem. Então, se as hastes se juntarem, quer dizer que o bastão é negativo. Se se afastarem mais ainda, seria positivo, tá bom? Então, ó, indução a gente sempre tem que analisar o que eu quero, o que está acontecendo com os elétrons se movimentando, né, para saber como que vai ficar o equilíbrio entre as cargas positivas e negativas. E esses são os processos de eletrização. Se sobrou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, vem para o Física App, que aqui vai ter Sleep Class todo santo dia. E eu sou Arthur, Mar Físico das Plataformas, com 1,94.